Teorema de Pitágoras, você já deve ter ouvido falar aí neste famosíssimo teorema. Esse teorema de Pitágoras, ele é aplicável quando nós temos um triângulo retângulo, beleza? O que é um triângulo retângulo, pessoal? Um triângulo que tem um dos ângulos retos, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Geralmente você não vai ver o valor 90 graus indicando o ângulo. Geralmente você vai ver isso aqui, ó. Esse quadradinho aqui com um pontinho no meio, tá certo? Para indicar o ângulo de 90 graus. Então, se tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. A palavra retângulo, ó, ângulo reto. Beleza? Nós temos aqui um triângulo ABC, né? Esses são os vértices. De medidas A, B e C. A medida AC, ou seja, aqui, ó, medindo A, que nós chamamos no Teorema de Pitágoras de hipotenusa. Lembre-se sempre, ó, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, beleza? Deixa eu só colocar aqui uma setinha, ó, oposto ao ângulo reto. Tá aqui o ângulo de 90 graus, o ângulo que está lá do outro lado, ou seja, o lado que está lá do outro lado, oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, é o maior entre os três lados, beleza? E os outros dois lados, as outras duas medidas que formam o ângulo de 90 graus, ó, quando eu traço B e C, formando aqui o ângulo de 90 graus, esses lados nós chamamos de catetos, né? Tá aqui o lado AB, ó, AB, com a medida B, cateto. E o lado BC, com a medida C, cateto. Beleza. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ó, leia aqui. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, o quadrado de A, nesse caso aqui, é igual, ó aqui, igual à soma dos quadrados das medidas... Opa, aqui tem uma coisa errada, né? É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos e não da hipotenusa, beleza? Então tá aqui, pessoal, ó, a hipotenusa ao quadrado, que está dizendo aqui, ó, a medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, beleza? Então tá aqui a soma, ó, b ao quadrado, quadrado de b, mais, já tinha dito soma, né? C ao quadrado. Ou você pode trocar os membros, né? B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Por que eu coloquei essas duas maneiras aqui, ó? Esse primeiro formato aqui é quando vem um problema pedindo para me calcular o valor da hipotenusa, né? E esse outro aqui é diferente, professor? São valores diferentes? Não. É para não causar tanta confusão. Você usa esse formato quando for para descobrir uma das duas medidas dos catetos, certo? Um dos catetos, beleza? Então vamos aqui para a primeira situação problema. Na verdade não é uma situação problema, né? Aqui está pedindo para resolver os problemas utilizando o Teorema de Pitágoras. Calcule o valor de x, ou aqui o valor de x, nos triângulos retângulos abaixo. Temos dois triângulos retângulos aqui. E vamos lá, pessoal. Ó, nós temos aqui as três medidas, x, 6 e 8. Esse x aqui que está faltando, quem é? É um dos catetos ou a hipotenusa? Ó, é o lado que está oposto ao ângulo reto. É a hipotenusa, beleza? Então, o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso, representado por x, né, ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Repito o x ao quadrado aqui, que é igual a... Vou ainda colocar o sinal de adição, beleza? O quadrado de 6 é o mesmo que 6 vezes 6, que é igual a 36. E o quadrado de 8 é igual a 64. Beleza. Vou repetir novamente o x ao quadrado, beleza? Igual a 64 mais 36, 36 mais 64, isso dá igual a 100 justinho. Pode reparar aí. Ou seja, agora, ó, já que eu encontrei um valor somente, fiz a soma, eu vou repetir só o x, né, e tirar a raiz quadrada de 100. Né? Então, pessoal, ó, percebam que eu deixei
de colocar x ao quadrado, o inverso é raiz quadrada, né? Então, x é igual a, vamos chegar de fato agora ao valor de x, da medida x, nesse triângulo retângulo aqui, beleza? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, essa medida aqui é igual a 10. Percebam agora, nesse outro triângulo retângulo, que a hipotenusa, ó, nós já temos o valor, né? 13. Por que a medida 13 aqui é a hipotenusa? Ó, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós já temos a hipotenusa. Quando nós já temos a hipotenusa, coloco como eu disse anteriormente, ó. Primeiro eu vou colocar a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é 13, beleza? Aqui eu repito x ao quadrado mais, já poderia ter colocado do outro lado, mas tudo bem, vamos passo a passo. Quadrado de 5 é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. E o quadrado de 13, 13 ao quadrado é o mesmo que 13 vezes 13, que é igual a 169. Ó, agora eu vou isolar meu x ao quadrado, tá? Isolar quer dizer deixar no primeiro membro sozinho. É igual quem já está lá, 169. Olha aí, mais 25 do primeiro membro, ele vai para o segundo membro, menos 25. Ou seja, x ao quadrado é igual a essa diferença. 169, pessoal. Eu tiro 25, isso vai dar igual a 144, pode ter certeza. Ó, encontrei um valor, vou tirar a raiz quadrada agora. Então, só x, não mais ao quadrado, é igual a raiz quadrada de 144. Beleza. Ou seja, que é igual a raiz quadrada de 144, pode conferir aí, é 12, pois 12 vezes 12 é 144. Então, ó, um dos catetos que estava faltando aqui é igual a 12. Agora, uma situação, um problema aqui, ó. Uma escada mede 4 metros, beleza. E tem uma de suas extremidades, uma das pontas, vamos dizer assim, apoiada no topo de um muro, ou seja, lá na altura do muro, né? Beleza. A outra extremidade, que é a base lá da escada, né? Ela dista, ou seja, a distância de 2,4 metros da base do muro. Então, podemos dizer nas nossas palavras aqui de cearense, ó, que o pé da escada até o pé do muro tem uma distância de 2,4 metros. Ele quer saber qual é a altura do muro. Eu coloquei aqui, ó, os dados de cores diferentes para a gente fazer o seguinte. Ó, muro é o que eu vou querer saber. Então, eu vou representar por X, eu não sei. Então, deixa eu pegar aqui essa cor vermelha e vou aqui colocar o muro. Ó. É claro que no problema não diz, mas o muro de encontro com o chão, né, forma um ângulo de 90 graus. Esse muro aí não está igual a Torre de Pisa, não. Então, beleza, aqui é o muro, X metros, beleza. Vamos agora fazer a escada, né? Claro que eu não vou colocar ela tal qual, né, como que é. Então, tá aqui a escada apoiada aqui, ó, no topo do muro, beleza? Essa escada, ela mede 4 metros. 4zinho ré e feio, né? 4 metros. Aí ele diz o seguinte, ó, a outra extremidade da escada, bem aqui, essa pontinha aqui, ó, tem uma distância de 2,4 metros até a base do muro. Beleza. Então, bora usar esse azulzinho aqui, né? Então, essa distância aqui, ó, de uma das extremidades da escada até o pé do muro, a base do muro, é igual a 2,4 metros. Repetindo, esse encontro aqui, ó, do muro com o chão forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, pessoal, quem é que nós temos aqui? X, 2,4 e 4. Quem é a hipotenusa? Ó, 4 metros. Então, a altura do muro, esse muro aí em pé, né, vai ser um dos catetos. Então, nessa estrutura aqui, eu posso dizer o seguinte, que catetos. Então, vamos colocar os catetos primeiro, ó. X ao quadrado mais esse 2,4 ao quadrado, 2,4 ao quadrado
é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, a hipotenusa é a escada, né? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, igual quadrado de 4. Beleza. Bora resolver essa parada. Ora, meu x ao quadrado mais... Pessoal, o quadrado de 2,4 é 2,4 vezes 2,4. Fazer aqui do lado. Então, pessoal, 4 vezes 4 é 16, coloco o 6, levo 1, né? Multiplico primeiro, que já estava lá, 4 vezes 2, 8, mais 1 que foi, é igual a 9. Beleza. Agora esse 2 aqui que vai multiplicar. 2 vezes 4, 8, como é o 2, eu venho colocar bem aqui embaixo. Beleza. E 2 vezes 2, não levou nada, é igual a 4. Somo esses produtos parciais aqui. Ó, esse 6 eu baixo, 9 mais 8, 8 mais 9 é igual a 17. Coloca 7, leva 1, mais 4 é igual a 5. E aí, professor? 2,4 vezes 2,4 é 576? Claro que não. É 57,6? Claro que não. É 5,76, né? Dá para ter uma noção aí, ó. Não é nem 3 vezes 3, que é 9, beleza? Mas a regra é o seguinte, ó. Você conta quantos números tem à direita da vírgula. Aqui tem 1, com outro daqui 2. Aí você conta daqui até a esquerda e deixa duas casas após a vírgula, 2 algarismos após a vírgula, beleza? Então isso é igual a quem? 5,76. Beleza, que é igual a, o quadrado de 4 é igual a 16. X ao quadrado, ainda vamos ter que fazer a subtração aqui, ó. É igual, vou isolar, né? 16, que já está lá, menos 5,76. Olha aí, pessoal, ó, número inteiro menos esse número racional aqui. Bora armar essa conta bem aqui, ó. Eu vou colocar o 16, né, vírgula 00, para me colocar vírgula debaixo de vírgula e você não se confundir nessa subtração aqui. Então, 16, ó, se é vírgula debaixo de vírgula, 5 vai ficar aqui. O 7 é décimos, o 6 aqui nos centésimos, beleza? Em subtração e adição, você tem que ter essa preocupação de colocar vírgula debaixo de vírgula. Eu tenho um 0, não posso tirar 6, vai ser 10, né? Aliás... Nem esse aqui eu não posso tirar, então eu vou pedir emprestado ó, aqui do 6. Eu vou pedir 1, fica só 5. Aí daí pra cá, fica 10, não vou nem colocar não. Só que desse 10 aqui vai ser emprestado 1 pra cá. Beleza, então aqui tinha 10, porque pediu aqui. Então vai ficar só 9, beleza? 0, aqui eu coloquei esse 1, com esse 0 aqui forma 10. De 10 eu tiro 6, é igual a 4. 9 eu tiro 7, 2. Vírgula, vírgula, eu coloco. Aqui eu tenho, ó, 5 menos 5 é 0. Baixa esse 1 aqui. Ou eu podia ter considerado aqui 15, né? Ó, 1 e 1, 5 forma 15, menos 5 é igual a 10. Então, x ao quadrado é igual a 10,24. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 10,24. Professor... E 10,24, número racional, número quebrado, tem raiz quadrada exata? Pode ter sim. Pessoal, ó, por exemplo, você sabe qual é a raiz quadrada de 1024? X é igual. Calcule aí a raiz quadrada de 1024. Pode ter certeza que é 32. Beleza. Então, pessoal, a raiz quadrada de 10,24 vai ser 0,32, senhor? Não, vai ser 3,2, ó. Tinha duas casas, vai ter só uma casa. Teorema de Pitágoras. Um assunto bastante interessante, se interesse, né? Tenha foco. E é isso aí. Se você não curtiu ainda, dá aquela curtida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal Matemática do Tatá. Forte abraço!